Boa noite. Reforma tributária, CPI dos cartões de pagamento, pauta constantemente bloqueada pela votação de medidas provisórias. O Congresso Nacional vive um ano agitado e essa agitação deve aumentar ainda mais por causa das eleições. Nesse ambiente, oposição e governo se enfrentam e se confrontam num jogo que coloca em xeque o papel de parlamentares e de partidos. Nosso convidado de hoje é um veterano articulador político, que já foi líder do seu partido quando ele era governo e agora acaba de ser escolhido para liderá-lo novamente na oposição. No centro do Roda Viva esta noite, o deputado José Aníbal, novo líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. Você acompanha a entrevista num instante. O deputado José Aníbal tem uma longa história no PSDB paulista. Além da carreira de deputado, está no comando da bancada da Câmara pela terceira vez em 13 anos. As outras duas foram durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. José Aníbal também já foi o presidente nacional do PSDB. Manter a bancada unida é sempre um desafio para um partido. No PSDB, dessa vez, o esforço de união pode ser favorecido pela reformulação do Estatuto, que busca reorientar a atuação dos deputados tucanos. Trabalho para o líder José Aníbal, que assumiu anunciando duas prioridades: união da bancada e vitória do PSDB nas eleições municipais, especialmente nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Nascido em Guajará-Mirim, em Rondônia, José Aníbal Pérez Pontes começou vida política no movimento estudantil em Belo Horizonte, onde foi estudar em 1967. Nos anos de chumbo do regime militar, viveu clandestinamente no Rio de Janeiro até 73, quando deixou o país para um exílio que começou no Chile e terminou na França, onde se formou em economia. De volta ao Brasil, com a anistia, ajudou a fundar o PT em 1980. Um ano depois, foi para o PMDB e chegou ao PSDB em 1990, a convite do senador Mário Covas. Desde então, já acumula 4 mandatos de deputado federal por São Paulo. Atuou também como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo no governo Covas e, na última eleição municipal, foi o vereador mais votado da capital paulista. De volta à Câmara Federal, em 2007, assume agora o comando de uma bancada parlamentar que já foi maior em outros tempos, mas que ainda é a principal força de oposição ao governo Lula, com quem o deputado José Aníbal prevê um diálogo franco, porém tenso. Passada a acirrada disputa pelo comando da CPI dos cartões, com o PSDB assumindo a presidência da comissão através da senadora Marise Serrano, a bancada tucana tem pela frente 2 batalhas imediatas: a reforma tributária e a questão das medidas provisórias do governo. Oposicionistas já pediram a suspensão do envio de MPs ao Congresso, alegando que elas estão travando a pauta de votação, impedindo o debate de outras questões de interesse do país. Para entrevistar o deputado José Aníbal esta noite, convidamos Merval Pereira, colunista do jornal O Globo; Fábio Portela, repórter de política da revista Veja; Maria Cristina Fernandes, editora de política do jornal Valor Econômico; Kátia Seabra, repórter da editoria de Brasil do jornal Folha de São Paulo; Alexandre Machado, diretor e apresentador do programa Opinião Nacional aqui na Cultura; Carlos Marque, repórter e analista de política do jornal Estado de São Paulo; e Laís Duarte, repórter do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura, que vai trazer as perguntas feitas pelos telespectadores e internautas. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando com seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de televisão para todo o Brasil,
e também através da Rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Para participar, telespectador, você pode mandar as suas perguntas pelo telefone 0 operadora 11 3677 1310. 0 operadora 11 3677 1310. E também pode usar a internet e enviar por e-mail as suas perguntas, críticas e sugestões. O nosso site é o www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, deputado. Boa noite, Carlos. O PT e o PSDB têm monopolizado o debate político brasileiro nos últimos anos. E algumas pessoas acreditam que até eles poderiam andar juntos, como, por exemplo, parece que o governador Aécio Neves e o prefeito Fernando Pimentel estão tentando fazer lá em Minas Gerais. Hoje mesmo, o jornal Folha de São Paulo trouxe um artigo de um colega seu, Marco Vinícius Petroluzzi, que foi fundador do PSDB, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sugerindo exatamente esse tipo de união. Citam até como exemplo, muitas pessoas, a Concertación, no Chile, que uniu o Partido Socialista, a Democracia Cristã e que governa o Chile há mais de 20 anos. O que o senhor acha dessa possibilidade, especificamente do que o governador Aécio Neves e o prefeito Pimentel estão fazendo e da possibilidade do PT e o PSDB algum dia virem a se unirem em alguma coalizão? E se o senhor é contrário, o que diferencia o PT do PSDB? Bom, de fato são duas questões, né? Uma questão pontual de Belo Horizonte, candidatura municipal, prefeitura da capital, onde poderá haver um entendimento entre PT e PSDB em função do quadro político local e do propósito, não é, de dois políticos que têm se entendido bem do ponto de vista administrativo e que têm obtido um registro muito positivo da população. Os belo-horizontinos registram muito positivamente o trabalho articulado entre governo do Estado e prefeitura da capital. Então, essa é uma questão local, eleição municipal tem características muito próprias. Agora, do ponto de vista de uma convergência partidária, nacional, acho muito difícil. Muito difícil porque muitas coisas nos separam. A começar pela questão programática. O PT não tem programa, o PSDB tem programa. O PSDB tinha um programa, que foi o programa da sua fundação, que ele praticou quando foi governo. E destacadamente, vários dos desafios colocados ali foram enfrentados e vencidos pelo governo Fernando Henrique. Inflação, reforma do Estado, inserção na economia mundial, reforma do sistema financeiro, enfim. Foram questões que estavam presentes no ato de fundação do PSDB e que nós agora, no Congresso do ano passado, atualizamos, né? São novos desafios, né? Questão da segurança pública, meio ambiente, que não estavam presentes então, a reforma política, enfim, nós vamos ter a oportunidade de falar mais disso depois. E há diferença, sim, do ponto de vista da postura republicana, do modo de encarar o Estado. O PT defende o Estado intervencionista, né? De aparelhamento, né? Nós defendemos um Estado de regulação. Mas na prática, deputado, nós estamos vendo que no Brasil está se repetindo um pouco o que acontece nos Estados Unidos. Um partido um pouquinho mais à esquerda, um partido um pouquinho mais para o centro, mas pelo menos em termos de governo federal, muito pouca diferença entre o que o PSDB fazia e o PT faz, não? Exatamente porque o PT não tem agenda. Pegou a nossa agenda. Não é o programa. O PT não tinha... Teve aquela carta, não é, feita muito a propósito, com objetivo meramente eleitoral, e que finalmente prevaleceu no governo PT. Não é? Outro dia eu vi o presidente do Banco Central perguntar a ele, muda alguma coisa? Que era do PSDB, não? Que era do PSDB. Foi eleito pelo PSDB, deputado federal. Muda alguma coisa? Perguntaram a ele, em função dessa crise aí internacional, turbulência. Ele disse, não muda. Mas não muda o quê? Não muda. A responsabilidade fiscal nessa ordem, não é? O câmbio flutuante e as metas de inflação. Ou seja, é o que eles receberam como herança. É a herança bendita, deputado, não maldita. Deputado, o senhor sabe que a questão de Minas não é uma questão meramente local. O governador Aécio Neves está usando esse acordo em Belo Horizonte para lançar a ideia de que ele é um candidato a presidente da República capaz de unir as forças políticas do país. Então, não é uma coisa meramente local. Evidentemente que faz parte de uma estratégia de um candidato importante do PSDB. Aí eu queria que o senhor analisasse com mais
profundidade essa estratégia do Aécio? Bom, o governador Aécio Neves tem reconhecidamente uma relação institucional, administrativa boa com o governo federal. Ele encontrou um Estado em situação difícil, capacidade de investimento negativa. Este ano, Minas vai investir quase 4 bilhões de reais com recursos próprios. Ao longo de 5 anos, houve uma mudança substantiva para melhor. Não é? E o governador Aécio Neves tem hoje uma posição reconhecida nacionalmente de um possível candidato à presidência da República. Ele tem características próprias no modo de se conduzir, né? Político mineiro, político bem agregador, né? E eu quero registrar muito esse fato positivo para a gente de Belo Horizonte, eu já pude constatar isso reiteradas vezes, que é a ação combinada do governo do Estado, do governo do município e do governo federal, né? Mas extrapolar isso, Merval, do ponto de vista de uma convergência de forças políticas, especificamente PSDB-PT, numa disputa presidencial, eu acho que não procede. Deputado, não procede. Deputado, falando em relação PSDB-PT, o senhor disse publicamente que consultou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a respeito de um acordo para a instalação da CPI mista dos cartões de crédito, os cartões corporativos. Não, eu não disse nada disso. A única coisa que eu disse é que eu consultei o presidente Fernando Henrique Cardoso para saber se tudo bem fazermos um procedimento amplo de investigação, se fosse necessário e tal. E o presidente reafirmou por carta a posição dele ao presidente do partido, Sérgio Guerra, dizendo, olha, nenhum impedimento. Embora esta CPI, o fato que determina essa CPI não tenha nada a ver com o governo do presidente Fernando Henrique, tem a ver com o governo do Lula. Não é? O presidente acha que não tem nenhum problema se a investigação apontar a necessidade de se buscar apurar algum procedimento ocorrido no governo dele, que se faça. Deputado, uma restrição. Deputado, senhor... E nenhum acordo. Na verdade, a gente está falando aqui do governador Aécio. O governador Aécio é um pouco beneficiado pelos dizeres dentro da área do PSDB. Por exemplo, aqui em São Paulo, prega-se que o PSDB tem que ter candidato próprio à prefeitura. O Aécio está pregando um candidato em consonância com o PT, ninguém reclama. Em Recife, terra do senador Sérgio Guerra, presidente do partido, o PSDB está apoiando o DEM, o candidato do DEM, ninguém reclama. Em Porto Alegre, terra da governadora Ieda Cruz, o PSDB vai apoiar o prefeito José Fogaça, ninguém reclama. Por que as pessoas reclamam tanto em São Paulo? É cisma com o governador Serra? Não, ninguém está reclamando tanto, não. Eu acho, primeiro, essa matéria está vencida. Que matéria? Da questão da sucessão municipal, candidatura própria do PSDB. Vencido em que termos? O Geraldo Alckmin é candidato. É candidato, né? Perfeito. Essa questão está vencida até por dois movimentos, né, que ocorreram simultaneamente. De um lado, um partido na capital muito presente, com muita capilaridade, e que quer ter candidato, o que é absolutamente legítimo, considerando que o PSDB é certamente hoje uma das forças políticas principais da capital de São Paulo. E segundo, a disponibilidade de um homem público com a dimensão que tem o Geraldo Alckmin. Foi governador, não é, de São Paulo por 2 vezes, candidato à presidência da República e mais. Outro dia um jornal, a Folha de São Paulo, publicou uma entrevista com uma especialista, subsecretária das Nações Unidas em regiões metropolitanas. Metrópolis. Né? E a última resposta dela, perguntando se é possível enfrentar e vencer o desafio das regiões metropolitanas, ela disse que sim, precisa de recursos, precisa disso, daquilo, e precisa de liderança regional. É uma sorte, porque como o Geraldo foi governador, se relacionou bem, teve uma relação institucional muito positiva com todas as forças políticas, com todos os prefeitos, né? Conhece a região metropolitana de São Paulo, isso pode ajudar muito. São Paulo precisa de uma ação muito enérgica. O governo Serra está prevendo, de 2008, 2011, 32 bilhões de investimentos na Secretaria de Transporte Metropolitanos. 32 bilhões. Deputado. 22 na Secretaria de Transporte, mas na região metropolitana, 32 bilhões de reais, dos quais 6 no Rodoanel. Essa questão foi vencida, está vencida, mas com uma derrota do governador Serra. Né? Não acredito. Havia um desejo do governador, e há esse desejo dele e nosso, de se manter o bom entendimento com o DEM.
Agora, coisa que deputado, nós defendemos. Não sendo possível um acordo para uma candidatura única, PSDB, DEM, no primeiro turno, se tivermos duas candidaturas, no segundo turno certamente estaremos juntos. Você acha que Tem o prefeito... certeza que o Kassab apoia o Alckmin? Política, Merval, ou tem um vice-versa? componente de naturalidade que você não pode evitar. Não pode haver. O cálculo político é importante, mas ele não se sobrepõe. Tem correlação de forças, tem vontade, qual tem deve ser, naturalidade. deputado? E a candidatura do Geraldo Alckmin é uma candidatura natural. Deputado, vencida a questão... O DEM tem quase 800 prefeitos, bancada na Câmara e no Senado, superiores à do PSDB. O senhor acha que o PSDB pode prescindir do DEM nos seus planos para 2010, ou o senhor acha que o DEM está blefando quando condiciona o futuro da aliança dos dois partidos ao apoio do PSDB à candidatura Gilberto Kassab? Olha, eu acho que essa matéria também, Cristina, está vencida. Eu não acredito que o DEM, Partido Nacional, condicione o entendimento com o PSDB na sucessão presidencial de 2010 ao apoio do PSDB, à renúncia do PSDB a ter candidato a prefeito na capital de São Paulo. O DEM, quando estivemos juntos, 94, 98, ganhamos. 2002, eles não estiveram conosco, perdemos. 2006, estivemos juntos, perdemos. 2008, é hora de juntar o DEM, o PMDB, as forças políticas que eu acho que é possível um candidato do PSDB reunir para vencer as eleições presidenciais. Na pergunta da Kátia, ela tocou na questão da CPI dos cartões e na abertura do programa nós mencionamos a escolha da senadora Marisa Serrano para a presidência da CPI. Mas logo após terminado esse acordo, o PT considerou que em função da saída do PMDB, ele é o segundo partido, então ele deveria ter o presidente. Diante dessa nova reviravolta, qual é a posição do PSDB? Volta a possibilidade de se pensar numa CPI exclusiva do Senado? Primeiro, entender que o PT é um partido fominha, né? Ele quer tudo, se deixar. Dificulta muito qualquer entendimento do PT. Né? É um sectarismo. O próprio presidente do PT já meteu bronca lá com a possibilidade de um acordo na candidatura a prefeito de Belo Horizonte. Então, acho que não muda, não, e nem vai mudar. Acho que as outras forças políticas todas compartilham dessa ideia de partilha, né, da responsabilidade da comissão, presidente e relator. Deputado, temos uma pergunta de telespectador aqui. Pois não. Sim, é do Adilson Lacerda, aqui de São Paulo, que pergunta qual a dificuldade da CPI dos cartões, deputado, e o que ela vai realmente apurar. Qual a dificuldade? Dificuldade já não tem, mas está lá, não é? O que eu imagino que, pelo menos, deputados que estão lá mais envolvidos nesse processo, né, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que foi quem desde 2003 veio acompanhando isso, a ideia é apurar responsabilidades, né, configurar ilícitos, se for o caso, e parece que há evidências nesse sentido, punir, recuperar o dinheiro público, ajudar a quebrar com aquela ideia de que a roubalheira, a corrupção gozam de impunidade no Brasil. Não é? Nesse sentido, o presidente Lula prestou um desserviço quando disse que a ministra não cometeu nenhum ato, nenhuma transgressão. Cometeu sim, não foi só ela, teve outros também. Mas, enfim, esse é um movimento. Outro movimento, que eu acho que é muito relevante, preservar esse instrumento que são os cartões, que tem mais transparência, e estabelecer uma regulamentação mais rigorosa. O governo parece que hoje já publicou alguma coisa nessa direção. E acabar definitivamente com a conta B, que o governo promete acabar até o mês de julho. É isso, a expectativa é que melhore o uso e costume e não se desmoralize a CPI pela rinha política. Quero pegar o outro. Para com esse jogo. Tem denúncia? Põe lá. Né? Mas não fica com essa chicane que desmoraliza a todos. Deputado, E deixa sair com muita tranquilidade desse processo o presidente Lula, que fica distribuindo franquias de honestidade, de boas posturas, de comportamento republicano. Conversa fiada. Vamos fazer um intervalo agora, deputado? Vamos voltar daqui a um instante com Roda Viva, que hoje tem na plateia Edson Aparecido, deputado federal pelo PSDB de São Paulo, André Sanseverino, sócio-diretor da Abcosting Produtos e Serviços,
Bruno Araújo, deputado federal pelo PSDB de Pernambuco e primeiro vice-líder do partido na Câmara, Rogério Tayar, advogado doutorando em Direitos Humanos na USP, e Rogério Mioto, assessor do deputado José Aníbal. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje entrevista o deputado José Aníbal, novo líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor foi líder do PSDB quando ele era governo e agora quando é oposição. O que é mais fácil? Olha, ainda não deu para sentir muito. Eu fui eleito há 10, 15 dias. Mas uma coisa interessante, Carlos Eduardo, eu fui entrevistado aqui no Roda Viva quando eu era líder do PSDB no primeiro ano do governo Fernando Henrique, 95. O debate era reforma patrimonial, quebra dos monopólios, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, ainda não tinha uma lei, um projeto de lei, mas já se discutia fortemente isso, e outras matérias dessa natureza. Quando eu digo que o atual governo não tem agenda, não tem agenda. O que nós fizemos no ano passado? Conseguimos um espaçozinho na agenda da Câmara para entrar com a reforma política. O governo absolutamente omisso, o presidente se vangloriando, inclusive, disso. Não há coalizão. O governo trata com desdém o parlamento. Nós conseguimos um espaço, não se avançou muito, porque todo mundo diz que é a favor da reforma, mas na hora que vai discutir concretamente não sai do lugar, né? Um puxa para cá, outro para lá. Acho que agora a gente devia concentrar no voto distrital, para ver se conseguimos avançar num ponto. Mas, enfim. E depois CPMF. Foi esse o nosso ano passado. 191 sessões. 68% dessas sessões bloqueadas por medidas provisórias. Mais de 2/3. Quer dizer, não tem processo legislativo. Então, nesse sentido, naquele momento, ser líder, embora fosse líder do partido do presidente da República, mas tinha um procedimento, um processo parlamentar, um governo de coalizão, né, executivo-legislativo, em que as discussões, a agenda era densa. Nós estávamos construindo ali, sedimentando aquele toque inicial, aquele movimento inicial de fim da inflação, né? E aí, o que se fazia necessário em seguida, as reformas, etc. Esse governo parou as reformas. Deputado. O Fábio tem uma pergunta aqui. Deputado, por falar na sua eleição como líder da bancada, eu queria que o senhor contasse para a gente aqui qual foi o tamanho do empenho do governador José Serra, aqui de São Paulo, na sua eleição como líder. Olha, os governadores, tanto Serra, Aécio, Ieda, o Theo nós não temos bancada, infelizmente, em Alagoas, mas o Cássio Cunha Lima não tiveram nenhuma interferência no processo. Eu chego lá, a imprensa todo o tempo diz, não há pressão de um governador, de outro, um contra, outro a favor e tal. A pressão de entorno, até porque, no caso de Minas e São Paulo, você tem deputados ou ex-deputados que têm fidelidades, amizades dentro da bancada, não é? O importante na minha eleição é que foi um movimento da bancada, movimento forte, de entendimento de que o PSDB deve falar. Quanto mais o PSDB fala, é melhor. Mas o líder anterior não falava? Propõe agenda. O líder anterior não fazia? Não, falava, mas quanto mais falar é melhor. Tem muita gente nova na bancada, embora eu tenha tido o apoio dos 2 decanos da bancada, o Bonifácio Andrada e o Afonso Camargo. Mas enfim, houve um movimento que foi muito forte. Não é? Então, a ação de fora para dentro não foi suficiente para mudar resultado. Não é?
Não, o governador Serra, eu conversei com ele 2, 3 vezes no processo de eleição, inclusive 10 dias antes da eleição, e sempre ele me reafirmou, e eu confio plenamente que ele não teve nenhum envolvimento direto Dado o nesse resultado, o processo. senhor acha que o senhor é líder de uma bancada rachada? O Jutaí Magalhães, ele chegou a fazer críticas à sua atuação antes mesmo de ser eleito na criação da CPI mista. Ele achou que era indefensável, disse que o senhor expôs o Fernando Henrique Cardoso e também ele acha errado a CPI mista, dada a correlação de forças no Senado, seria favorável à oposição, permitiria uma atuação melhor. Opinião, não tem problema nenhum. Quando terminou a votação, a eleição, foram 58 deputados que votaram. Eu disse o seguinte, o deputado Arnaldo Madeira teve 58 votos e eu tive 58 votos. Pronto. Agora é uma bancada de 57, porque um é secretário, 57 que vai agir do modo mais convergente possível. Já está agindo. Deputado. Né? Vários que não votaram em mim já assumiram responsabilidades ou vão assumir responsabilidades na bancada. Nenhum problema. Zero. Mas eu acho que foi certa a Daí, olha, estratégia. PSDB na Câmara dos Deputados não vai ser arena, território para disputas intestinas. Deputado. Vai ser um território de afirmação de políticas do partido, da nossa agenda, do nosso programa, de fiscalização forte desse governo, cobrança e de construção, sedimentação das nossas convergências para a sucessão presidencial. Nós temos claro isso. O senhor acha correto, por exemplo, uma atuação em que se critique um programa do gênero do território da cidadania, que é um Criticar o programa? De contestar na justiça, inclusive. É óbvio. É uma transgressão à legislação. O que está dito? Se o programa não tem dotação orçamentária, ele não pode ser instituído no ano eleitoral. Um programa que vai dispor de 11 bilhões. Aliás, é uma fantasia. 11 bilhões para atender quase 1.000 municípios. Tem de março a junho, 4 meses, para assinar o quê? 2, 3 mil convênios? Não faz. Está fazendo jogo de cena. Mas você não acha que é antipático? Para depois até dizer, não, eu acho que a política, a gente tem que sair um pouco fora dessa coisa simpático-antipático. A gente tem que olhar interesse público, país. Não é? Em que esses 11 bilhões poderiam estar sendo usados dentro dos programas que o governo já tem? Não desconsideram a importância de atenção aos municípios mais carentes. Tem que fazer. Mas tem que fazer dentro da lei. Não pode transgredir. Não é porque a intenção é boa que eu vou transgredir. Há 5 anos... O que o presidente do Supremo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse, o Melo, foi, olha, foi exatamente o que eu disse aqui. Quer dizer, olha, não tá, é um programa cujos recursos não estão previstos no orçamento. Por isso, ele não pode ser... Quer dizer, ele deixou antever que pode ser questionado a execução de um programa como esse. Agora, o presidente da República diz, olha, eu não quero ajudar o pobre. Conversa. Quando eu vim aqui, das outras 2 vezes, tanto como líder como presidente nacional na campanha eleitoral, nós discutimos rede de proteção social. Bolsa Família é a rede de proteção social potencializada, é natural. Nós colocamos 5,5 milhões de famílias na rede de proteção social, nos nossos programas. Eles estão com 11. Se a pessoa tivesse retroagido, seria um desastre. Tem que avançar mesmo, as coisas são melhores. E a reforma tributária, pode fazer mais. A reforma tributária do presidente Lula, o PSDB vai apoiar? Reforma tributária é um desejo do país. Não é um desejo só do presidente Lula, de todos nós. Queremos que todos vamos compartilhar. O PSDB tem uma posição muito construtiva com relação à reforma tributária. O enunciado feito pelo governo é bom. Desonerar, não é? Fim à guerra fiscal, simplificar, corrigir distorções, criar os fundos, enfim. Tudo isso tem mérito como ideia. Mas, sobretudo, se você considera o nosso sistema tributário, ele é regressivo, ele penaliza mais os pobres, não é? Ele é concentrador, ele é anticompetitivo, ele tem tudo de negativo, ele é turvo, a gente não sabe o que paga, sobretudo os impostos indiretos, que a população mais pobre paga mais. Então, é preciso fazer. Agora, a reforma tributária é algo que você tem que ver no concreto. Nós estamos estudando essa proposta do governo e já tem muito questionamento, achando, inclusive, que essa proposta, afora o IVA estadual, a substituição do ICMS pelo imposto de valor agregado a ser cobrado no consumo da mercadoria, o resto é um pouco... Quer dizer, o governo federal está fazendo agora, a minha parte é essa aqui, agora o resto dos estados vão ter que se entender. É preciso alertar bem o seguinte,
se o governo continuar com essa hemorragia de medidas provisórias, nós não vamos ter espaço nenhum para discussão de reforma de coisa nenhuma. Não dá tempo, né? O presidente Lula precisa mudar a postura dele. Terça-feira retrasada, ele disse que o Legislativo, o Congresso, é para legislar e investigar, o Executivo para trabalhar. Você entendeu bem o recado que ele quis dar. No dia seguinte, ele disse que a ministra não cometeu nenhum desvio. Depois ele disse, tentando refazer essa desastrada manifestação dele sobre a fala do presidente do TSE, ele disse que quiser se manifestar, vai ser político para falar besteira. Candidato. Quer dizer, o descaso do presidente... Outra, ele disse, se eu pudesse, fazia reforma por decreto. Mas eu tenho que mandar para as instituições democráticas. Que instituições democráticas? Congresso Nacional. Democracia, a principal instituição é o Congresso. Está abatida, do ponto de vista de opinião pública, por várias razões. Deputado. Mas o presidente Lula, ele agrava isso. Então, quando ele manda essa reforma, tem muita coisa que precisava ser feita antes. Nota fiscal eletrônica, né? O Conselho Tributário Nacional, que já devia ter sido feito, não foi feito. E o governo manda, nós temos que observar com muita atenção isso, para saber se realmente o governo quer fazer, não é? Se ele está disposto a ter uma postura não daquele tipo, agora é com o Congresso, não. Se o governo não entrar nisso, não se estabelecer uma coalizão executivo-legislativo, não sai reforma nenhuma no Brasil, deputado, muito menos a tributária. O processo democrático não configura exatamente uma situação como essa. O governo manda uma proposta para o Congresso para ser discutida lá. Sim. E aí eu emendo na pergunta. O senhor disse que o governo Lula, o governo do PT, não tem agenda. Não tem. E o PSDB como oposição tem agenda? Claro. E qual é a agenda do PSDB como oposição? Voto distrital, nós estamos insistindo nessa tese. Mudar o rito das medidas provisórias é uma questão essencial hoje para recuperar o poder de legislar, né, da Câmara e do Senado. Mas quer dizer que o PSDB não tem a reforma tributária como agenda? Política de segurança pública, que esse governo não tem nenhuma. Aliás, nós temos 13 projetos de segurança pública, alguns parte daquele acordo dos governadores ano passado, quando aconteceu aquela tragédia do João Hélio. Não conseguimos votar porque não consegue abrir a pauta. 13 projetos. Projetos bons, importantes para dotar o setor de segurança pública de mais instrumentos no combate ao crime, na prevenção, etc. Nós temos projetos importantes em outras áreas que não conseguem entrar na pauta. Mesmo esse do rito das medidas provisórias, está havendo um esforço conjunto, o que é bom. O presidente Garibaldi Alves, na abertura do ano legislativo, foi firme nisso. O presidente da Câmara também está nessa posição. Ele sabe que se não houver, e tem boas ideias aí, com 120 dias, se não votar, cai a medida provisória. A outra é do deputado João Almeida, não pode tramitar mais do que 3 medidas provisórias simultaneamente. É bom a gente lembrar que a medida provisória foi uma invenção do PSDB, né? Não foi do PSDB, já existia. O presidente Fernando Henrique usou a medida provisória, não como uso atual. 5,11 medidas provisórias por mês. Nós temos, nesse momento, umas 20 trancando a pauta. Dessas 20... eram 7, agora são 5 de crédito extraordinário. Não tem nenhuma urgência relevante. Se pode, pelo menos, se poderia fazer uma, em vez de 5. Mas tem uma, por exemplo, transformando a Secretaria Nacional da Desigualdade Racial em ministério. Uma medida provisória. Para com isso. Que urgência e relevância tem isso? Deputado, o senhor tem falado da agenda. Usurpando o poder do Poder Legislativo a capacidade de legislar. A Veja publicou essa semana que muitos deputados aproveitam a medida provisória para colocar algo do seu interesse. Embarrigar Quer dizer, então, olha que deformação. O relator de medida provisória hoje é a figura central do parlamento. Os deputados apresentam emendas a ele e vê se ele acolhe alguma para poder resolver
Deputado, aquilo que o processo legislativo não dá conta. o senhor tem falado de agenda do PSDB e um dos pontos mais relevantes que o PSDB sempre falou do seu programa de governo é a modernização das relações capital e Estado. E o governo federal fez um leilão de rodovias no ano passado que forçou o governo do Estado de São Paulo a revisar os seus contratos nessa área. O governo do Estado de São Paulo revisou e baixou os preços contratados. O senhor acha que isso obrigará o PSDB a rever a sua imagem de partido que conduz esse debate da modernização das relações entre modo algum. capital e Estado? De modo algum. Eu lembro de 98, Maluf fazendo campanha contra pedágio e o grande Mário Covas dizendo: eu fiz um contrato, uma concessão e vou cumprir a concessão. Os reajustes ocorrerão porque tem contrapartida, diferentemente do governo federal. O governo federal fez concessão para manutenção de rodovia. Nós fizemos concessão onerosa. Né? Todas as concessões de São Paulo foram onerosas. São concessões em que o concessionário se obriga a fazer isso, aquilo e mais aquilo. E paga para obter a concessão. Agora mesmo vai ter a concessão do Rodoanel Asa Oeste, que está pronta. 2 bilhões de reais para entrar, quer dizer, para ganhar a concessão, você precisa dar o menor preço e aportar 2 bilhões de reais, que é recurso que o governo do Estado vai usar para fazer a Asa Sul do Rodoanel, que é um projeto de logística do Brasil. Eu até quero fazer um apelo aqui aos deputados e senadores para que recuperem a emenda de 260 milhões de reais destinados ao Rodoanel, que é compromisso do governo federal, que foi retirado na semana passada. Os líderes assinaram a favor. O governo de São Paulo não está revendo, está rediscutindo. Quando se fez os contratos, quando foram feitos o governo Covas, não existiam esses contratos feitos no Brasil. Né? Então, muitas vezes, pode ter se errado numa calibragem ou noutra. Reviu sim. Reviu nos 5 trechos, reviu sim. Hein? Reviu sim, reviu em 5 trechos. Agora mudou Não, tudo a estrutura. sistemático, você vai aprimorando. Você chama, renegocia. Fixou um mínimo de... Isso. Deputado, já que nós estamos falando de agenda... Mas o importante, só um detalhe, o importante é que fez. Né? O que preocupa nesse governo federal é a inércia. Tem a PPP, que é um bom instrumento, tem dinheiro e, sobretudo, tem a urgentíssima necessidade. Estava lendo outro dia que a circulação de mercadorias este ano no Brasil vai crescer 10%. O PIB se prevê que cresça 5%, quer dizer, o dobro. A circulação de mercadorias cresce cada vez mais no mundo. Quer dizer, a logística de transporte é crucial e o governo não consegue fazer uma PPP. Ainda assim, a popularidade do presidente... Porque o Bolsa Família tem uma enorme capacidade de diálogo, faz o Bolsa Família, não é? Leva a coisa na falta. E pegou sol de brigadeiro. Tem sorte. A política, a sorte conta muito. Piloto automático, não é? Manteve o que vinha sendo feito por nós e colheu. Eu o que digo é o seguinte: o presidente Lula tem uma vocação extraordinária para colher. Ele não sabe plantar. Não planta nada. Deputado, em nós relação ao plantamos e Mas colhemos. o senhor acha que o povo Mas e aí? faz essa Merval? diferença? Muito bem, o povo não faz essa diferença. E o país precisa ou não precisa de estradas, de portos, de aeroportos, de PPPs que funcionem, de investimentos, de desempenho? Um dos pontos do programa do PSDB, essa gastança pública. O dinheiro entra e sai do mesmo jeito. O gasto público cresceu, o gasto corrente, fortemente. Número de funcionários, 200 mil a mais. Enfim, está abusando da sorte. Deputado, voltando à questão da agenda que nós estávamos conversando, quando se fala dessa CPI dos cartões, ela tem alguns aspectos que se transformaram em aspectos atraentes para a discussão pública, algumas coisas escandalosas, uma tapioca aqui, uma clínica estética ali, e então é natural que tivesse virado um assunto tão importante. Agora, quando a gente vê o que monta tudo isso, é uma quantia relativamente pequena num governo, numa estrutura de Estado que tem problemas gravíssimos de controles, né? Não só no governo federal, mas em todos nos governos estaduais, municipais. O Congresso não deveria estar pensando em agendas um pouco mais ambiciosas para tentar pensar coisas que sejam efetivamente significativas em termos de economia e racionalização dos gastos públicos? Eu acho que essa estatura moral, né,
que deveria ser muito presente, não só no Congresso, como no Executivo, né? Ela está hoje muito deprimida, por uma licenciosidade, uma capacidade de conceder em matéria de ética que impressiona nesse governo. Né? A coisa do mensalão, né? Foi uma ação entre amigos aí, o próprio presidente da República absolvendo. Essas reiteradas manifestações do presidente da República, concessivas, né? Com essas ilicitudes, com essas transgressões, essa licenciosidade. Isso promove o rebaixamento moral. E, além do mais, a situação objetiva da Câmara. Não se consegue avançar projeto algum. Vamos fazer mais um intervalo, deputado, por favor? Você voltamos já obediente, hein? Você fala, eu paro. Muito obrigado pela sua cooperação. Vamos voltar já com Roda Viva, que hoje é acompanhado na plateia também por Valdir Neves, deputado federal pelo PSDB do Mato Grosso do Sul, Ana Paula de Deus, estudante de jornalismo da Faculdade Casper Libero, em São Paulo, Pedro Tobias, deputado estadual de São Paulo pelo PSDB, e Roberto Rocha, deputado federal pelo PSDB do Maranhão. E veja sempre, de segunda a sábado, às 10 da noite, o Jornal da Cultura, sempre além da notícia. Até já. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com o deputado federal José Aníbal, novo líder da bancada do PSDB na Câmara Federal. Vários telespectadores estão mandando perguntas, deputado, para o senhor, e a Laís vai fazer duas agora, uma depois da outra. Tá? Olha só, deputado, o Adriano Leite de Itabirito, Minas Gerais, diz que no Brasil são inúmeros partidos políticos e isso passa para a população a impressão de banalização do sistema partidário. Ele quer saber se não é possível limitar o número de partidos com uma reforma política e se isso pode acontecer ainda esse ano. Não, neste ano eu acho que não tem nenhuma chance, sobretudo dessa matéria. Agora, a possibilidade de restringir, não por uma decisão autoritária, mas por um processo eleitoral e um processo político que privilegia condensar um pouco mais as forças políticas. A França tem 200 partidos. Agora, com representação parlamentar, tem uns 5. Não é? Então, a questão está justamente aí. Não é? Você encontrar uma relação entre representante e representado, que seja uma relação mais direta, que crie uma confiança maior entre um e outro, né? Que crie também a possibilidade de premiação ou de punição, porque o eleitor vai saber mais em quem votou, é o voto distrital que nós defendemos, e a partir daí também a questão partidária, quer dizer, os partidos que obtiverem tal coeficiente podem ter representação, os outros não. Bom, Elias Martins Pereira, de Mogi das Cruzes, diz que os candidatos do PSDB estão muito distantes uns dos outros. Não é a hora de união? E eu complemento. Como fazer isso nesse momento, já que tem interesses grandes aí nessa eleição municipal? Mas, Laís, aqui em São Paulo, o PSDB, eu sei, nos outros estados está acontecendo isso, tem promovido várias reuniões. Eu tive sexta-feira em Taboão da Serra. Reunião regional, os nossos candidatos a prefeito, vereador, então. Itafa fez no final de semana no Vale do Paraíba, vai fazer 30, 40 reuniões do Diretório Estadual. Os nossos candidatos estão bem sintonizados ali por região, os nossos candidatos a prefeito e tal. Ele pode estar se referindo às nossas lideranças nacionais. Cada um está cuidando do seu governo. Você é governador daqui, o Aécio é governador de lá. Já que o partido está gostando tanto de fazer reunião, por que não faz prévias para escolher o candidato a presidente da República? Primeiro vamos fazer ensaios agora, esse ano. O ano passado a direção nacional decidiu que esse ano faria alguns ensaios de prévias. Acho que João Pessoa é um lugar onde vai ter prévias. E tem outros lugares. Para prefeito. Para a prefeitura esse ano, para ver como é que é esse processo. A gente não conhece, nenhum partido fez isso no Brasil. O PT, o Lula não deixou, né? O Eduardo Suplicy queria. Não, fez, ou teve 80%, era uma prévia
prévia tipo Putin, né? Deputado, aqui na capital, qual deve ser o discurso da campanha? O que tem de ruim no governo Kassab? O que deve mudar no governo Serra Kassab? Vamos deixar claro. É um bom prefeito? É um bom prefeito para o senhor, prefeito Kassab? Deixa eu falar desse assunto aí. O prefeito Kassab tem boa sintonia com o governador e com planos do governo do Estado. Inclusive, o prefeito Kassab esteve na minha casa há uns 2 meses, perguntei algumas coisas para ele do ponto de vista administrativo, ele disse que ia disponibilizar esse ano R$1 bilhão para o sistema viário de São Paulo, transporte de massa, metrô e trem. Não é? Nós fizemos um trabalho, eu fui líder do Serra na Câmara Municipal em 2005, nós votamos 27 projetos. Entre eles, projetos que, sem mexer em carga tributária, resultaram num adicional de recursos para a Prefeitura muito expressivo, inclusive o ISS. Mas, enfim, o prefeito está fazendo programas fortes na área de saúde, fazendo as AMAs, né, os ambulatórios, fazendo também investimentos na área de educação, no viário sobre rodas, né, corredor de ônibus, melhorando a qualidade dos ônibus. Enfim, eu acho que é uma prefeitura que tem operação. Né? Ele é um bom prefeito? E tem trânsito, e tem boa articulação com o governo do Estado. Então, o que eu vai acho dizer? que às vezes falta alguma coisa aqui, outra ali, mas isso não compromete a gestão do prefeito, que está tendo um registro positivo. Aliás, se você olhar a intenção de voto e o registro da administração, a administração tem um registro positivo. Mas é isso que o Alckmin vai dizer na campanha? Intenção de voto. O que o Alckmin vai dizer na campanha, então? Já que é vai tão apontar bom... adiante. O grande problema na política no Brasil, o Fernando Henrique fala isso com muita insistência, o político tem que ter um pé aqui, mas um olhar ali. Né? Tem que olhar adiante. O Merval falou, mas o Lula está bem. Ele está só olhando aqui, ó. Aqui agora. Né? O olhar adiante dele é turvo. Agora, já que Tá o senhor citou o presidente Fernando Henrique... O Geraldo está preocupado olhar adiante. Ele tem se especializado muito nessa coisa de cidade, gestão de cidades. Os desafios de São Paulo não são pequenos. Aquilo que eu disse antes, é necessário uma liderança regional para dar conta da vitalidade que tem essa região metropolitana e, principalmente, dos desafios que isso aqui tem. Olha o teu jornal que deu aí, que a poluição, quanto ela aumentou. Né? Pega um caderno de cidades do jornal Folha de São Paulo, você vê todo dia os desafios não são pequenos. Agora, crime organizado em algumas regiões de São Paulo, tentando fazer o que se faz no Rio, em outros lugares, aqui não conseguiram ainda. Acho que não vão conseguir, mas tentam. Uma das discussões mais candentes que existem hoje sobre a questão das megacidades, e São Paulo é uma delas, é a questão do poder, das instâncias de poder. No Brasil, nós temos constitucionalmente o poder federal, estadual, municipal. Isso. Não existe o poder regional, que existe em várias outras... Distrital. Exatamente. No caso das megacidades, a região metropolitana de São Paulo envolve 39 municípios. Isso. Como resolver essa questão? Você acha Não que é isso fácil. pode avançar? Pode não, é absolutamente necessário. Porque fica complicado o prefeito de São Paulo sentar com o prefeito. Claro. Não fica lá, complicado. Uma cidade pequena. Não, mas vamos ter que sentar todos. Carapicuíba. Estava vendo, o per capita orçamentário de Barueri é quase R$4.000. O de Carapicuíba deve ser 100. Ao lado, do outro lado é Castelo Branco, né? Do lado de cá está Barueri, Alphaville, do lado de cá está Carapicuíba. Francisco Morato é menos ainda. 100, 150. Né? Pega o per capita orçamentário daquela cidade lá que tem a refinaria da Petrobras, Paulínia, é 5, 6 mil reais. Né? Então, isso está muito desequilibrado. Agora, esse desequilíbrio aí, que é o ponto de Barueri e Carapicuíba, é a autopista só, Castelo Branco separa. É preciso uma ação forte, não é tirar de Barueri, é encontrar denominadores comuns para sistema uma forma de viário, governança, né, educação profissionalizante, né, saúde. Nós temos, ou há uma ação combinada, ou São Paulo vai parar. Falta essa visão. Como São Paulo não pode parar, e tem que incrementar a sua vocação de cidade mundial, serviço de qualidade, inteligência, USP, FAPESP, né, centros de pesquisa, esse é o caminho nosso. Né? Agora, para isso tem que ter mais
equilíbrio, né? Que nota o senhor daria? Na Só região a questão metropolitana. nacional. Só Deputado, retomando aqui. Eu gosto de dar nota, é político que fala com Deus. Deputado, o senhor mencionou o presidente Fernando Henrique e disse que a gente tem que olhar sempre para frente. E o Correio Brasiliense de hoje dá uma entrevista do presidente Fernando Henrique dizendo que ele acredita que o presidente Lula ainda vai tentar o terceiro mandato. Eu também. E depois, acho que foi o blog do Josias de Souza que entrevistou o deputado Devani Ribeiro, que confirmou que está esperando um momento para apresentar uma emenda para o terceiro mandato do presidente Lula. Qual é a chance que o senhor vê na frente de que isso aconteça? Olha, do ponto de vista institucional, uma emenda constitucional adotando a dupla reeleição, eu acho quase nula, né? A possibilidade de aprovação de um projeto dessa natureza, né? Seria levar o país para convulsão. Agora, vamos ver. A tentação existe. Olha, eu estou tão mal impressionado com o presidente Lula nesses 15 dias. Ele mostrou uma tal dificuldade de conviver com a democracia, que ele usou, muito bem usado, ele, o PT, e fizeram bem mesmo, para disputar, poder, chegar onde chegaram. Infelizmente, chegaram sem projeto, chegaram só com o desejo, né? O gosto. Deputado, e é um gosto que se acentua a cada dia, né? E como falta candidato, né? Não tem candidato, difícil construir uma candidatura. O PSDB tem 2 candidatos fortíssimos, né? Com todas as condições de ganhar. Essa tentação existe mesmo, ela está presente. Parece que reflui em um certo momento, depois volta. E fala alto mesmo essas atitudes do presidente Lula. Deputado, sobre 2010, em 1998, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, entre outras razões, pelo valor eleitoral da estabilidade econômica. O PT incorporou esse compromisso e esse foi um dos motivos para a eleição do presidente Lula em 2002. O que o PSDB vai incorporar do governo Lula para conseguir vencer as eleições em 2010? Não há nada a ser incorporado? O quê? Programas sociais nós fazíamos. Nós temos que agora discutir uma nova agenda de programas sociais, não é? Programas sociais estão bem ampliados. Com uma popularidade beirando os 70%, só acho que não há nada a ser incorporado no governo Lula? Fundamentalmente é isso. Programas sociais, estabilidade econômica, céu de brigadeiro, não é? Infelizmente está desperdiçando oportunidade. Na hora que tem sol, você conserta o telhado. Eles não estão consertando. Mas a popularidade... Né? Quanta coisa tem para fazer. Eu não me impressiono com essa coisa dos 70%, dos 67%. Não é? A gente tem que fazer o que precisa ser feito para que o Brasil não perca oportunidades. As oportunidades que o Brasil está perdendo, o Brasil está se tornando um grande exportador de commodities. O governo federal não consegue fazer andar um programa de ensino técnico e tecnológico. Anuncia, faz bravata. São Paulo está fazendo. Eu iniciei isso quando era secretário, a expansão. Fizemos uma, depois mais 4 faculdades, que o Geraldo inaugurou. Depois o Geraldo dobrou. Temos 26 FATECs quando ele saiu. O Serra já inaugurou 6, vai inaugurar mais 7, promete dobrar até o final do governo dele. Quer dizer, este governo não prepara o Brasil para coisa nenhuma. Ele está mantendo, claro. Manteve a política, então as coisas estão andando, está bem, as reservas são boas, o Brasil tem uma posição confiável do ponto de vista internacional, mas, e aí? Exportamos commodities o tempo todo? Não agregamos valor? O senhor atribui essa popularidade unicamente aos programas sociais, mas os beneficiários do Bolsa Família são 11 milhões. Economia, os fundamentos que nós construímos e deixamos aí. E eles tiveram o bom senso de preservar. E ele ampliar. Bateram cabeça um ano e pouco com o Fome Zero. Depois viram que o Fome Zero não ia em lugar nenhum, pegaram os nossos programas, transformaram no Bolsa Família, não é? A mesma coisa fizeram o primeiro emprego. Bateram cabeça, tal, acabou o primeiro emprego, não tem mais primeiro emprego. O Lula hoje quando o Manteiga reclama que os banqueiros aumentaram um pouco a taxa de juros em função do IOF e tal, o Lula fala, não, é bom que o banqueiro ganhe muito dinheiro para eu não ter que fazer outro PROER. Ao dizer que o PSDB não tem nada a incorporar deste governo Lula, o senhor não acha que Do o ponto PSDB de vista de ação de governo, corre o risco de ser rejeitado pelo De jeito nenhum. Você não acha que o presidente A gastança, o povo não gosta de gastança. Nós vamos mostrar que estão torrando dinheiro público. Deputado, com essa Dinheiro que resposta... poderia estar sendo usado para fazer escola técnica, para fazer funcionar um sistema de formação profissional adequado que
respondo ao desafio de centenas de milhares de nossos jovens que querem se qualificar, querem ter um lugar no mercado de trabalho. Agora, o governo não estimula nem aí, nem a agregação de valor. Nós deixamos pronto para esse governo estudo de cadeias produtivas feito pelo Luciano Coutinho, a pedido do Sérgio Amaral, um livro Deputado, azul. Eu dei para o Palocci. Deputado, deixa Quais eu são tirar as chances uma que nós dúvida temos, aqui. maiores, menores, nisso? Isso aí eles ignoram. Deputado- Não há gestão nesse governo. Ponto. Então não tem o que se copiar desse governo em matéria de gestão. Pega o PAC, 16 bilhões previsto ano passado. Quanto foi efetivamente pago? 4,5. Não chega a 30%. Tem 1 bilhão de dotação na saúde no ano passado. Sabe quanto foi gasto? 16 milhões. 1,7%. Mesmo nas estradas, que estão extremamente estragadas, não é? Precisam ser recuperadas, ampliadas e tal, 8 bilhões destinados. Realizado 3, 4. Eu tenho os números aqui. Essa pasta, né, está cheia de números. Deputado, o senhor acabou de responder a pergunta do Antônio Vale de Guarulhos, mas o Paulo Torossian de São Caetano do Sul pergunta por que o PSDB em algumas regiões, como o ABC Paulista, por exemplo, é fraco em comparação ao restante do país. E o que falta para o partido conquistar efetivamente essas cidades pequenas? Voto, liderança, diálogo com a sociedade. Olha, o diálogo do PSDB com a sociedade hoje está aquém do que seria necessário. Nós temos, e agora eu confio muito na nossa bancada federal, de deputados, de senadores, em novos quadros do partido que estão chegando, para ampliar esse diálogo. Tem que ter mais capilaridade, conversar mais com essa sociedade vibrante. O cidadão brasileiro hoje é um cidadão informado. Ele não quer só soluções, não, ele quer participar. E para isso, o partido político tem que ir atrás, conversar, não é? O PSDB tem hoje um bom momento, sobretudo a eleição municipal, para ampliar esse diálogo com a sociedade. Bom, é dessa base que E vem... sobretudo no ABC, que é uma região tão É importante. dessa base que vem as lideranças nacionais. Tem uma pergunta aqui, justamente falando sobre isso. O partido hoje tem condição de fazer oposição ao presidente Lula? É do Carlos Henrique, aqui de São Paulo. Claro, estamos fazendo, não é? No parlamento, uma oposição que a gente faz de um modo muito construtivo do ponto de vista do país e duro, né? Firme do ponto de vista do governo. Pelas incoerências todas que eu já procurei apontar aqui, pelos erros que estão sendo cometidos, pelo que está deixando de fazer diante dessa situação tão positiva que se tem hoje. Vamos para mais um intervalo, deputado. Voltamos já com a entrevista, que hoje é acompanhada também na plateia por Duarte Nogueira, deputado federal pelo PSDB de São Paulo, Alexandre Janini, secretário do Diretório do PSDB da Bela Vista, em São Paulo, Bruno Covas, deputado estadual em São Paulo pelo PSDB, Camila Ploenes, estudante de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, e Fábio Fortes, assessor do deputado José Aníbal e delegado do Diretório de Perdizes e Santa Cecília. Acompanhe de segunda a sábado o Jornal da Cultura, às 10 da noite, sempre além da notícia. Até já! Estamos de volta com o líder do PSDB na Câmara Federal, o deputado José Aníbal, entrevistado desta noite no Roda Viva. Deputado, o governador José Serra foi eleito prefeito de São Paulo. 1 ano e meio depois, deixou a prefeitura para se candidatar ao governo do estado. O senhor foi o vereador mais votado em São Paulo na eleição de 2004 e 2 anos depois o senhor deixou a Câmara para se eleger deputado federal. O senhor não acha que o eleitor pode ficar um pouco frustrado de votar numa pessoa para exercer um mandato e essa pessoa não exerce o mandato inteiro e logo salta para outros compromissos políticos? O senhor não acha que pode haver aí uma certa quebra de lealdade entre o votante e o votado e isso não está se tornando cada vez mais comum na política brasileira? Olha, eu acho que pode sim. No caso majoritário, o caso do Serra, aí é uma coisa da rua, né? Quer dizer, ele saiu da prefeitura para ser candidato a governador e a população de São Paulo
uma parte muito expressiva, quase metade da população, desde o início ele teve um alto índice de intenção de votos, se colocou favorável a isso. Não é? E ele fez isso com muita responsabilidade. Não é? Quer dizer, claro, havia risco dele não se eleger, havia, mas havia uma posição muito favorável da opinião pública a que ele saísse da prefeitura e se candidatasse ao governo de São Paulo. No meu caso, eu não tenho essa pesquisa, é legislativo, não é? O resultado da minha eleição como deputado federal foi uma campanha curtíssima, foi um resultado que mostrou que havia uma intenção de... Mas o senhor teve menos votos para deputado do que para vereador, não foi isso? Mas também fiz uma campanha de 32 dias. Mas o colégio eleitoral era incomparavelmente maior. Mas eu não saí da capital. Não saí da capital. Fiquei só aqui, exatamente para não criar nenhum tipo de constrangimento com meus companheiros que já estavam em campanha há muito tempo, não é? E realmente não criei nenhum constrangimento para ninguém. Foi um voto mais de opinião, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ser vereador por São Paulo, para mim, foi um desafio extraordinário, inclusive como líder do governo, não é? Aprovar as matérias que aprovamos. E eu só saí da Câmara Municipal para a Câmara Federal, porque também fui muito instado a isso por muita gente, por companheiros de partido, pelo partido. Perspectiva até de que podíamos ganhar a eleição presidencial, eu já tinha uma experiência de Câmara Federal e podia colaborar um pouco mais com o nosso presidente se ele tivesse sido eleito. Por falar nisso aí, o senhor acha que, em caso de dissolução da aliança DEM, PSDB, os tucanos devem deixar o governo? Não pensei nisso, não. Mas os tucanos só pensam nisso? Não sei se tucano só pensa nisso. Tucano que só pensa nisso não é um bom tucano. Você acha que eles estão tão apegados ao cargo? Essa coisa de cargo, tá? Olha, nós crescemos e fomos fortes sem cargos. E a nós crescemos e fomos fortes com ideias, com coragem de sair do PMDB. Nós tínhamos PMDB, tinha muitas lideranças nossas que tinham indicado secretários, altos funcionários do governo estadual, que era o Quercia, governo federal, que era o Sarney. E, no entanto, saímos. Então, você acha que eles devem sair? Não, essa questão não me preocupa. Isso acho que é uma questão que tem que ser tratada no interesse público. Do ponto de vista do interesse público, é importante que alguns que cumprem funções eminentemente técnicas fiquem lá e tal, para ajudar a administração da cidade, que fiquem. Outros que é mais cargo de confiança, enfim, alguma responsabilidade política e sai. Eu não pensei nisso aí. Deputado. Não é uma questão... O que está me preocupando é o seguinte, São Paulo tem que ter uma gestão que realmente tenha em conta esse contexto metropolitano e coloque bases rapidamente para enfrentar esses grandes desafios. Senão nós vamos pôr a perder uma construção ciclópica extraordinária de apenas 138 anos, porque São Paulo existe, na prática, 138 anos. Tinha 20 mil habitantes em 1870. Em 138 anos, fizemos essas coisas extraordinárias, que é São Paulo, a Grande São Paulo, aquele campo de batata que era São Bernardo, hoje tem uma produção, um valor agregado fantástico. Não podemos pôr isso a perder. Então, precisa ter uma gestão forte,
de dimensão regional. Devemos entender que o Kassab não é essa... Não, pode ser, não estou dizendo. Ao contrário. Estou dizendo que, sinto no Geraldo, aí é uma questão até de sorte, por ter sido governador, conhecer bem a Grande São Paulo, os desafios, a questão dos recursos, enfim, ajuda muito numa candidatura do Geraldo. Eu não estou interditando candidatura de ninguém. Por falar nisso, projetando um pouquinho para 2010, o fato de o ex-governador Geraldo Alckmin ser candidato a prefeito significa que ele não será candidato a governador em 2010. Os tucanos já vêm de um longo período de governança em São Paulo. Evidentemente que terá que ser um nome novo. Estou pensando no caso do governador José Serra se afastar para ser candidato a presidente. O senhor é candidato a governador? 2010 é muito longe, né? Não está tão longe assim, não. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Uma eleição de governador de São Paulo, isso depende de como é que se resolve essa equação que, por enquanto, está obscura? Não está obscura, ela não está completa. Sim. Até porque não chegou o tempo. Mas né? o senhor já foi candidato em 2006. Ele vai... candidato em 2006. E vai ter que trabalhar muito para o Serra ser candidato à presidência para ser candidato a governador, senão ele fica, né? Eu vou ter que trabalhar? Claro, vai ser cabo eleitoral Quem dele. Quem vai trabalhar é o partido. As coisas não se colocam desse modo personalizado, assim, não. O partido vai trabalhar e eu, como um homem de partido, em todo desafio eleitoral, ponho o empenho que posso. Mas vai ter um eu elemento, que o ingrediente PSDB pessoal. Mudou o São Paulo de forma irreversível. 6 anos de Covas, 6 anos de Geraldo e agora Serra. Mas, é cumulativo, hein? O Covas não tinha dinheiro para a gasolina da polícia. E deixou a situação completamente distinta. O Geraldo, outro patamar. A partir do que o Covas fez. O Serra agora, possibilidade de investir 40, 50 bilhões em 4 anos, a partir do que o Covas e o Geraldo fizeram. Deputado. É por isso que eu me empenho. Deputado, a América do Sul amanheceu nesses dias diante da iminência de uma guerra. É uma situação extremamente delicada por todas as razões que presumo que sejam de conhecimento público. E é tão delicada que eu pergunto, o seu partido, o PSDB, não deve se posicionar em relação a isso? Ter alguma manifestação oficial do partido relativa a esse problema? E como que o senhor avalia que o governo federal vá se portar em relação a esse iminente conflito? O presidente de honra do PSDB é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele hoje já deu entrevista sobre esse assunto. Em nome ele do partido. certamente, claro, no sentido de sugerir uma ação mais direta do presidente da República. Eu acho que ao longo do dia, né, o presidente da República, o Lula, parece que assumiu um pouco mais à frente, né, dessa conversação, dessa conversa com o presidente da Colômbia, com o presidente do Equador, a exemplo do que fez o Fernando Henrique em 95, Peru e Equador. Aí junto com a Argentina, junto com o Chile, até com uma certa participação dos Estados Unidos. Hoje, a América do Sul quer o Brasil à frente disso. A Argentina quer, o Chile quer, a Bachelet, enfim. Todos querem que o Brasil se coloque mais. Não basta só o ministro das Relações Exteriores disse que vai levar o assunto para a OEA. A OEA deve fazer uma reunião, enfim. Mas tem tal gravidade, inclusive essa absolutamente extemporânea e indevida manifestação do Chaves, né, de dizer que vai... Quer dizer, é um Bush em ponto menor, né? Ele combate tanto o Bush, mas é semelhante, que é ameaçando invadir a Colômbia ou brigar com... sei lá, enfim, não faz o menor sentido. Tem que aquietar, não pode ter guerra, paz. A diplomacia do Brasil é forte nessa área e certamente vai ajudar. Deputado, sobre esse assunto, um telespectador tem aqui uma pergunta. Isso, Rogério Tayar quer saber se o senhor concorda que a crise entre a Colômbia, o Equador e a Venezuela poderia ter sido evitada se existisse uma liderança brasileira nas relações latino-americanas e mais. Para o senhor, tem algum candidato à presidência dos Estados Unidos que seria favorável ao Brasil? Bom, primeiro a questão, eu acho que falta liderança sim ao Brasil. O Brasil não assinou um acordo bilateral em 5 anos. O México assinou dezenas. Essa diplomacia nossa que tem o assessor especial do presidente, né, uma figura notória aí, e o Ministério das Relações Exteriores, que tem competência, conhece os dossiês, mas tem essa viseira ideológica que constrange a ação do Itamaraty, né? Isso acaba levando o presidente Lula a uma posição de não protagonismo, que ele poderia ter, muito maior.
claro, dada a importância do Brasil, a importância do Brasil na América do Sul, enfim. Espero que agora essa coisa com a Argentina progrida, o submarino nuclear, uma ação mais combinada, na área da aviação também, né? Isso significa pesquisa, inovação tecnológica, é bom. E o reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras também. Bom, agora, com relação à preferência dos Estados Unidos, os americanos é que vão votar, né? Eu tenho muita simpatia pelo Partido Democrata, né? E gosto muito do Obama. Mas também acho que a Hillary, com o alto patrocínio do Clinton, né, tem condições de vir a ser uma boa presidente dos Estados Unidos. Pelo alto patrocínio do marido? Deputado? Alto patrocínio no sentido de que ele está estimulando a candidatura dela e tem uma enorme experiência, né? Clinton foi presidente 8 anos. Agora ela é uma mulher de personalidade forte. De qualquer maneira, ele pode colaborar, né? Dizer, olha, eu aqui fiz assim, o assado, e ajuda. E Se o bem Obama, que parece que a colaboração dele na campanha tem sido desastrosa, né? Ali, sabe o que está acontecendo, Carlos? É que tem coisa que começa a não dar certo, né? Aí é uma sucessão, né? Tudo começa, a participação do outro também não está ajudando, o coordenador de campanha não está acertando. Parece uma campanha que anda com dificuldades nesse momento. Deputado, o senhor criticou o governo do PT em quase todos os aspectos possíveis hoje aqui, né? No aspecto de política continental, diz que economicamente não se avançou, mantém as mesmas linhas mestras. Não é que não se avançou, manteve o que vinha fazendo, mas não agregou nada. Não, perfeito. O senhor falou do mensalão, lembrou dos cartões corporativos, disse até que o PT tem muita licenciosidade para tratar de casos de desvio de dinheiro público e tal. Aí eu volto para a primeira pergunta do Carlos Eduardo aqui. Em Minas Gerais, o governador Aécio ameaça aí lançar uma candidatura conjunta PT-PSDB. E o senhor disse que tudo bem, que não haveria a priori um veto do partido a isso. Isso não é um sinal muito dúbio para o eleitor? Olha, o PT tem tudo de ruim agora. Lá em Minas, em Belo Horizonte, se a gente conversar, a gente consegue chegar num acordo. Tem um sinal Tem outros errado. lugares onde o PSDB vai ter candidato a prefeito com vice do PT. E é bom isso. Aí pelo Norte e Nordeste. Eleição municipal. Eleição municipal pode. Partidária. Não é que eleição municipal pode, é que ali há uma... Essa coisa que eu falei de Minas, faz uma reportagem lá. Consulta as pessoas na rua. O mineiro está entusiasmado com essa ideia de que Prefeitura e Estado estão trabalhando junto, a Avenida Antônio Carlos, ou não sei o quê. Enfim, a cidade está cheia de obras, né? O governo federal tem dado algum apoio também, enfim. Mas, deputado, aqui em São Paulo... Tem muita relevância Aqui lá. em São Paulo, Estado e Prefeitura também estão trabalhando juntos. No entanto, o PSDB e o DEM não vão sair com um candidato só. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Nós temos um candidato, né? Tem primeiro um desejo do PSDB, da militância do PSDB na cidade inteira de ter candidato, e segundo, um homem público com a dimensão do Geraldo Alckmin e com a intenção de votos que ele tem. Seria você propor ao partido um processo de renúncia, né? De afirmação na maior cidade do Brasil, que conta fundamentalmente no Brasil inteiro, em termos de eleições municipais. Os nossos candidatos, nós temos quase uma dúzia de deputados federais. Mas deputado, candidatos a prefeito. Todos me dizem mandato. o seguinte, olha, para nós é fundamental que nós tenhamos candidato a prefeito na capital Mas, de São deputado, Paulo. com isso parece que Geraldo a lógica que se impõe no PSDB é a lógica da eleição e não a lógica das ideias, como o senhor estava falando aqui. Por que não? O Geraldo é portador falando, de grandes aqui em São ideias Paulo, para o a cidade de melhor São é Paulo. ter candidato. É. Porque essa- as pessoas acham que ele pode ganhar. Em Minas, não, então vamos fazer uma Fábio, composição. esse entendimento em Minas é o que está dando certo no sentido de uma reforma na cidade de Belo Horizonte, mudanças, a cidade com obras viárias importantes, com metrô futuramente, uma ação combinada, deu certo. E alguém está querendo encarnar isso aí. Então, o Aécio sugeriu essa ideia, o prefeito também sugeriu essa ideia. Que aí o candidato Há é do conversa. PSB. Não tem nada nem a do ver PT, nem com um nem nem do com o outro. PSDB. Então, isso que é curioso. buscou-se um candidato que, inclusive, não tem nenhuma experiência política. Pois é. Nunca Parece foi que é candidato. para não fazer sombra, né? Hein? Parece que é para não fazer sombra, né? Para não surgir nenhuma liderança nova no Estado e fica... Isso é maldade sua, imagina. Ali em Minas Gerais é grande Minha demais, maldade? Tem espaço para muita gente. Tá, mas essa é difícil de explicar. Hein? Essa é difícil de explicar. Mas, O em senhor primeiro fez um lugar, esforço, a isso não presidência- se consumou. Isso foi colocado, e aí vocês transformam isso num grande debate político. Mas contraria uma decisão do Isso tem- executivo do isso PSDB. tem Não contraria. Não contraria. O PSDB o que recomenda é que nas cidades, não é com mais de 100 mil habitantes, com mais de 100 mil eleitores, o PSDB deve ter candidato a prefeito. Não é?
E nós estamos trabalhando nessa direção. Lá em Minas, as coisas estão acontecendo de forma diferente, porque não está dito também o seguinte, está proibido ou será decretada intervenção nos diretórios municipais que não fizerem um lançamento de candidatura própria. Isso não está dito. Agora, a correlação de forças, a possibilidade e a viabilidade de candidatura, tudo isso conta numa decisão como essa de eleição municipal. São as questões da cidade, trânsito, saúde, educação, enfim, saneamento, não é? E isso aí, essa coisa do mineiro, isso me impressionou muito. Desde quando nós fizemos uma convenção que indicou o Geraldo candidato a presidente, em 2006, que foi feita em Minas, que eu comecei a perceber esse sentimento lá. Agora o negócio aqui está bem, porque o prefeito e o governador estão se entendendo, as coisas estão acontecendo e tal. E isso veio evoluindo. O senhor falou em pesquisa, então não era para mudar a condução da oposição hoje, do PSDB, já que a popularidade do presidente Lula está altíssima? Não era para seguir, então, isso? Para seguir o quê? Uai, mudar a postura do PSDB? O desejo popular. Não, isso não tem nada a ver. Estou falando de uma coisa bem concreta. Ali numa cidade importante, Belo Horizonte, interesses muito objetivos, que tem encontrado uma ressonância forte na população, não é? No sentido de uma candidatura conjunta que seja do agrado do governador e do prefeito. Outra coisa é a questão Lula no plano nacional, popularidade do Lula, o fato de isso aí se induziria a uma posição simpática do PSDB. Mas o PSDB não afronta o desejo popular? O PSDB o quê? Não afronta o desejo popular? Que afronta? O PSDB vai dialogar com a população, vai conversar. Mas admite que tem problemas de comunicação, né? A comunicação você melhora, né? Vai buscar. Deputado, se esse candidato da Quando aliança... você tem conteúdo e proposta, vai. Se esse candidato da aliança, Aécio Pimentel, não for o Márcio Lacerda do PSB, mas o ministro Hélio Costa, o senhor acha que o PSDB mantém o apoio a essa aliança? Eu nem sei primeiro se isso vai acontecer. Primeira coisa. Segunda coisa, se acontecer, a hipótese nesse momento sugerida é o Márcio Lacerda, né? Também não sei se vai se confirmar que seja uma... É muita especulação. Eu preferia que a gente conversasse sobre questões que estão colocadas aí na nossa pauta e tem a ver com o enfrentamento dos bons desafios que o Brasil tem, do que pegar um bloco inteiro nosso aqui para a questão de Belo Horizonte. Porque ela não é emblemática. Vocês estão transformando isso e eu acho que é natural. A imprensa tem que pegar mesmo e dizer, olha, aqui parece que aparentemente tem uma contradição, tem uma disputa interna e tal. Mas essa questão não é uma questão que tem essa relevância apontada por vocês na minha preocupação como líder da bancada. Mesmo diante de um namoro explícito que existe e uma tentativa constante de convencer o governador Aécio Neves de ir para o PMDB, e que essa seria eventualmente uma solução para o presidente Lula, que não conseguiu ainda encontrar o seu candidato? Ele, aliás, teve sim. com o Temer hoje, não tem a viu? menor dúvida que o Aécio é PSDB e fica no PSDB. Eu tenho conversado com o Aécio. O Aécio é um político que conversa muito. Tem um bom governo, não é? A administração dele funciona bem, não é? Ele tem excelentes quadros profissionais lá e tem o tempo necessário para conversar, fazer política, andar pelo país, enfim. E está fazendo. Agora, eu não tenho a menor dúvida, o Aécio fica no PSDB e vai ser uma força política central na sucessão de 2010. E vai disputar as primárias junto com o governador José Serra e com o senador Arthur Vigílio? Não sei, pode ser que cheguemos a isso. Né? Qual o problema? Eu acho que a gente tem... O Barack não era ironizado também? Tem gente que ironizava o Barack, até no nome. Olha o que está acontecendo. O senhor está dizendo que o Arthur Vigílio é o nosso Barack? Não, o que eu estou dizendo é que não se faça, porque o Arthur é muito bem-humorado nisso. Ele sabe que muita gente ironiza, o fracasso subiu a cabeça dele, enfim, um monte de bobagem. O Arthur, ele pega a questão pelo lado muito positivo. É a possibilidade de você estender o processo de escolha, não é? Como um processo de mobilização dos militantes, dos simpatizantes, dos amigos do partido. E vai ocorrer prévias? O PSDB vai fazer prévias? Este ano, sim. Não, para presidente da República. Isso depois das eleições desse ano, a direção nacional do partido vai avaliar. Não é? Mas por que a direção nacional e não as bases?
Não, pode. A direção nacional vai avaliar, vai discutir com os diretórios estaduais, quer dizer, todo um processo, um rito partidário. Porque na mais recente eleição, a decisão foi tomada a 4, né, ou a 3, no restaurante de São Paulo. No fundo, não foi, né? Não foi. Não foi, né? Acabou não sendo. Né? Foi tomado sozinho, no geral, né? Pode até... Foi tomada a um. Não. Ninguém toma uma decisão dessa sozinho. Olha que foi Ele tomou porque manifestou o desejo, encontrou um ambiente favorável, não é? Emparedou o Serra. Não, isso aí já é... Deputado, Já é maldade. Deputado, atendendo a seu pedido, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Numa entrevista que o senhor me deu há 2 semanas, e foi publicada no Estado de São Paulo, no meu jornal, o senhor demonstrou muita afetuosidade pela ministra Dilma. Vocês são companheiros de faculdade, depois foram companheiros de guerrilha, enfim, são amigos até hoje, uma amizade de 40 anos. O senhor me disse até que ia marcar um jantar com ela, não sei se marcou. Na primeira parte do programa, o senhor criticou muito o excesso de medidas provisórias que vão para o Congresso. Essas medidas saem da mesa da ministra Dilma para o Congresso. O senhor não acha que o senhor podia dar uma mãozinha conversando com ela para diminuir? Essas medidas saem da mesa de altos burocratas que estão nos substituindo, uma usurpação total. Não tiveram um voto. Sai da mesa deles e passa pela mesa da Dilma, sim. Agora, eu ia jantar com a Dilma... E só não fui jantar porque o Roda Viva impediu. Nós íamos jantar hoje. Ia ser hoje? O senhor não subestima a capacidade, o PSDB não subestima a capacidade do Lula de eleição em 2010? Não subestimo nada. O Lula é um sujeito extremamente Putin, né? inteligente, bem informado. Quando ele disse que não sabia, é tudo mentira. Ele sabe de tudo. Né? Ele sabe de tudo, acompanha tudo. Né? E pensa no poder como ninguém pensou nesse país até hoje. É uma relação intensa dele com o poder. O senhor acha que ele transfere votos, deputado? O senhor acha que ele tem a capacidade de transferir votos? Eu acho que a ideia de que vai eleger poste é conversa. Isso mudou no Brasil. O eleitor, cada eleição, ele está mais informado, acompanhando mais as coisas. Ele sabe até quando esse processo é só um processo de apadrinhamento, né? De criação de uma candidatura, quer dizer, de tentar fazer poste e virar presidente do Brasil. Não dá. Eu acho que... por isso que eu começo, desde a semana passada, comecei a achar que o Lula retomou a ideia, acho que ele nunca abandonou, mas retomou a ideia por declarações, pelo modo com que ele tenta desqualificar o parlamento, pelo modo como ele agasalha ilicitudes, no sentido de dizer, não houve problema, aqui não aconteceu nada, o outro é um grande republicano, enfim, tudo isso é indicativo de que ele está testando o poder que ele tem de falar e de se movimentar sem encontrar resistência. Para um terceiro mandato? Claro. Mas o senhor mesmo disse que isso é impossível. Não, eu acho muito difícil aprovar isso no parlamento, isso pode convulsionar o país. Mas alguém que está tão confiante, confundindo essa popularidade com um poder absoluto, com capacidade de dobrar a vontade do parlamento, de dobrar os setores de opinião, né? O senhor disse que não se impressiona com os 70% de popularidade, mas se 70% disserem que querem um terceiro mandato, o senhor acha que isso ainda assim convulsionaria o país? Isso aqui não é democracia direta, né? Tem instituições, né? Então, o risco é dele tentar apelar para uma manifestação dessa natureza, né? Diz, vamos fazer um plebiscito, mas isso também tem que passar pelo parlamento. É complicadíssimo, mas não se deve deixar de observar, e eu insisto nesse fato, o viés autoritário do Lula está cada vez mais presente, sobretudo nessas últimas semanas. Você viu agora, por último, nos jornais, o governo ameaça com muitas medidas provisórias se o orçamento não for aprovado. O governo ameaça. O ministro do Planejamento, ele tentou no início dizer, olha, isso aqui é a CPI da tapioca. É um absurdo. Primeiro que a tapioca é um produto formidável que o Brasil tem. Segundo, que a CPI claramente não era só da tapioca. Deputado, o Roda Viva, infelizmente, no caso, está chegando ao final. Queremos agradecer a sua presença, deputado José Aníbal, líder do PSDB da Câmara Federal, obrigado. Bancada dos entrevistadores, muito obrigado, e também a plateia. Agradecemos a atenção e a colaboração do telespectador e lembramos que o Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 10h40 da noite. Uma ótima semana a todos. Até lá.